Meus amados, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, cultuando a Deus nessa festividade de Natal. Se tem um mês que eu gosto e aprecio por todas as coisas que acontecem, é o mês de dezembro. Uma porque se comemora o Natal, né? E depois outra porque comemora o meu aniversário também. Claro, não sou Jesus, mas sou filho dele, né? Filho de Deus também. Por esta razão, meus irmãos, é o maior motivo para nós estarmos alegres. Às vezes alguém pergunta, mas por que na igreja não coloca luzinha, não tem Papai Noel, não tem essas coisas? A luz aqui é nós, que brilha, Cristo em nós somos a luzinha, né? Aqui lá é tudo coisa simbólica, né? Coisas, mas irmão, e é pecado isso, não é pecado? Cada um a sua dependência. Nós não vamos criticar a vida de cada um toma aquilo que é por si. Mas que Jesus nasceu, não nasceu? Amém. É motivo para nós estarmos alegres? Amém. Então eu quero ler uns 2 versículos aqui para a nossa meditação. São Mateus, capítulo de número 2, e versículo 10 e 11. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando adoraram, e abrindo dos seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, aqui fala dos visitantes que foram ver Jesus, né? E era uma alegria, eles saíram em busca de ver o Salvador, e eles não sabiam aonde ele tinha nascido, aonde era a casa, mas eles saíram procurando o endereço e ensinaram a cidade onde ele ia nascer, em Belém, e quando chegaram lá, a estrela lhe apontou o caminho e a casa certa. E maravilhoso que eles chegaram ali e viram o menino, a sua mãe e seu pai ali, e o que eles fizeram? Eles se alegraram. Alegraram por quê? Porque acharam Jesus. A coisa mais importante na vida do ser humano é Jesus. Por quê? Porque Jesus, segundo João capítulo 3,16, é o melhor presente que Deus deu para a humanidade. Então, este era o motivo. Mas, meus irmãos, nós vendo ali, quando aqueles magos chegaram, que foram ali ver Jesus, eles tiraram do seu melhor tesouro para ofertar a Jesus. Tiraram ouro, perfume, incenso, mirra, para ali adorar Jesus. Eu pergunto a você nesta noite, o que você trouxe para adorar o Cristo, o Jesus nascido no seu coração? Será que você trouxe algo de valor, de alegria, de importância? Meu amado, se você nada disso trouxe, muda o seu conceito e saiba que Jesus é tudo na tua vida. Ele nasceu e continua nascendo. Ele é adorado e nós precisamos adorá-lo para sempre, porque um dia nós vamos estar com Ele na eternidade para sempre. Amém? Aleluia. Jesus nasceu, foi presenteado. Os magos levaram ouro, mirra, para presentear Jesus. E hoje, quem está recebendo o presente somos nós, porque nós temos a presença dEle a todo momento, em todo instante, com cada um de nós. Natal, para muitos,
A essência do Natal é presente. Para nós, a essência é Jesus, presente nas nossas vidas. É isso o que realmente importa. Coloquemo-nos sobre os nossos pés. Pastor Geraldo, ore ao Senhor. Pastor João estará ministrando aos nossos corações. Paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, participando desse culto maravilhoso, em comemoração ao nascimento de Cristo. Quando falo em nascimento de Cristo, eu me lembro de um corinho, posso cantar? Que diz assim, antes de nós fazer a oração: os céus estão em festa, o mundo inteiro se alegrou, é que nasceu o menino, o nosso Salvador. Ali está Maria, com seu filhinho nas mãos. José, de tanta alegria, soluça de emoção. Quando o Natal vem chegando, canta essa linda canção. Jesus nasceu em Belém, mas vive em meu coração. Amém? Oramos, maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, agradecemos a Ti, ó Deus, por este momento maravilhoso, Senhor, que todos nós reunidos aqui neste lugar, Senhor, um culto, Senhor Deus, racional, ó Pai, em homenagem ao nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor, enriquece, Pai, o Teu servo nesta noite, Pai, neste momento, para trazer a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser renovados, Pai, renascido de novo, ó Pai, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou aproveitar que os irmãos estão em pé e vou repetir a leitura de um versículo que já foi lido nessa noite, e aí os irmãos logo após poderão se sentar. Bom, como hoje é um culto específico para louvores, né? A nossa fala também ela é bem curtinha. Lucas 2 e verso 7. Eu ia ler na Bíblia, mas já apareceu no monitor. Então, no monitor a letra é maior, né? E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-se em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Irmãos, por que Jesus nasceu na manjedoura e não no palácio? O irmão leu aqui o texto. Pode sentar, irmãos. Que quando aqueles representantes do Oriente foi visitar Jesus, eles levaram ouro, incenso e mirra. Isso tudo tem um simbolismo, não é? O ouro fala da majestade de Jesus como rei. Logo, um rei não era para nascer numa manjedoura, era. Aonde nasce um rei, irmão? Não é num palácio? Não é nos melhores hospitais para o príncipe nascer? A Bíblia diz que Jesus lá em Isaías 9:6, diz que ele é o príncipe da paz. E aí a gente lê esse texto aqui e diz que ele nasceu numa manjedoura. Quem sabe aqui o que é manjedoura? Ninguém sabe? Você sabe, né? O que é uma manjedoura? É um estábulo. Ou não sei se... Bom, vou aqui simplificar a fala. Alguém que já trabalhou com animal sabe que é um estábulo.
é um lugar específico para trazer os animais durante a noite, para eles deitarem em segurança ou dormir em segurança. É um lugar, ou uma cocheira, vamos dizer assim, né? Uma palavra mais simples, onde se recolhe os animais ali. E foi ali que Jesus nasceu. Agora, a pergunta que eu fiz, por que Jesus nasceu ali? Por que Jesus nasceu ali? Eu devo lembrar aos irmãos que não existe ninguém mais detalhista do que Deus. Deus é detalhista nos pormenores específicos. Para dizer isso, irmãos, eu quero até nos lembrar, quando eu coloco apontando para mim, eu estou arrolado no meio. Olha, Deus é muito detalhista. O pastor Cília pregou outro dia, dizendo que, ou foi na escola bíblica, ou foi numa pregação, que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Não foi isso? Foi Deraldo? Ah, foi Deraldo. É exato, desculpe, irmãos. Foi o pastor Deraldo lá da outra igreja. Ele não está presente hoje. Mas vocês sabiam que está na Bíblia? É melhor que não prometa do que prometer e não assumir. Sabe por quê, irmãos? Eu disse, Deus é detalhista. Ele não esquece nada. Hoje os homens estão bem avançados nos computadores, ou no mega computador instalado ali na ONU, que tem o controle mundial de todas as coisas, no seu mega computador. Mas não é igual ao de Deus. O de Deus não escapa nada. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmão. É que nós fazemos N promessas. N promessas. E às vezes esquecemos de as cumprir na íntegra. Eu não esqueci da minha pergunta, eu já volto já. E às vezes esquecemos de as cumprir na íntegra. Às vezes esquecemos. Você quer ver? Vou só lembrar uma coisinha aqui. Não vou hoje entrar nesse assunto não, porque não é para doutrina, hoje é para falar coisa referente a essa data específica, né? Mas vou só lembrar uma coisa. Hoje é festa. Olha, só um exemplo. Quando a gente vai batizar, irmãos, eu já faz alguns tempinhos, mas eu ainda me lembro. O ministrante diz assim, você promete ser fiel a Deus, ser cumpridor da sua palavra, obedecer os seus pastores e permanecer fiel à sua igreja? Prometo. Então, mediante as suas promessas, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente fez? Uma promessa. Mas nem sempre a gente cumpre isso na íntegra. Nem sempre. Quando chega essa data, irmão, mas tem gente que dá tanta prioridade para as outras coisas e deixa o culto do Senhor de vir para a igreja em segundo plano. É assim ou não é? Irmão, Deus é detalhista. Está tudo registrado no computador. A sua promessa em especial. A minha promessa em especial. E Jesus foi categórico quando ele disse lá em Mateus 6, me parece que 33. Ele disse, a Deus prioridade. E as nossas coisas, depois. Ele disse, buscai primeiro. E essas coisas que vocês estão preocupados, que era a vestimenta, que era o alimento, deixa isso com Deus. Busca primeiro o reino de Deus. E estas, não é que nem o pessoal costuma às vezes pregar também. E as demais coisas, não é isso que está na Bíblia. E estas coisas que vocês estão preocupados, eles estavam falando
sobre o alimento, aí Jesus disse, está vendo esses passarinhos aí, ó? Eles não trabalham, mas Deus sustenta. Está vendo os lírios aí? Eles não fiam, mas não estão tão bonitinhos. Então, estas coisas que vocês estão preocupados, deixa comigo. E priorize a Deus, porque Deus é detalhista. Bom, vamos aqui para o nosso assunto. Isso foi só para trazer uma lembrança, porque eu disse que Deus é detalhista. E os detalhes de Deus têm que ser cumpridos. E a minha pergunta foi, por que Jesus nasceu em uma manjedoura? E quis explicar para os irmãos que manjedoura é um estábulo. Ou, no linguajar mais popular, um curral onde se recolhe animais, ovelha, ou vaca, ou coisa parecida, para passarem a noite, para sentir-se protegido ali. E ali Jesus nasceu. E a minha pergunta foi, por que Jesus nasceu ali? Eu sei que todos aqui sabem, porque todos conhecem a Bíblia. Mas às vezes está esquecido, né? Às vezes está esquecido. Vocês sabem por que Jesus nasceu ali, irmãos? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus. E eu pergunto, Jesus nasceu na qualidade de cordeiro. Cordeiro nasce aonde? Num hospital? Nasce num palácio? Cordeiro nasce em um curral. Deus é detalhista. Então Jesus veio como cordeiro. E veio como um cordeiro por quê? Para tirar o pecado do mundo. Agora eu tenho que levar os irmãos para o Velho Testamento. No Velho Testamento, simbolizando a Jesus Cristo, todas as vezes que o pecador pecava, ele teria que comparecer perante o sacerdote levita. E ele não poderia comparecer com as mãos vazias. Ele teria que levar um cordeiro. E ali ele oferecia aquele cordeiro para substituí-lo a ele por causa do pecado cometido. Então aquele cordeiro era sacrificado em seu lugar. Mas esse cordeiro não tirava o pecado. Este cordeiro que o sacerdote oferecia, ele não tirava o pecado. Não, pastor? Não. Ele cobria o pecado. E todas as vezes que Deus olhava para o pecador, Deus não via o pecado. Deus via o sangue do animal sobre o pecador. Não tira o pecado. E como eles foram salvos? Os crentes do Velho Testamento. Os crentes do Velho Testamento foram salvos olhando para o cordeiro que haveria de vir. Ou seja, nós hoje, quando Jesus morreu, tinha 3 cruzes, Jesus no meio. Nós hoje, a igreja, olhamos para trás, já mostro isso. Olhamos para trás e vemos Jesus na cruz, sendo, não é morto como muitas pessoas dizem. Jesus não morreu, ele se ofereceu como sacrifício para tirar o nosso pecado. Ninguém matou Jesus, ele se ofereceu.
como sacrifício vivo e santo diante de Deus para tirar os nossos pecados. Então nós hoje somos salvos olhando para trás para a cruz. E o pessoal do Velho Testamento, os crentes que foram salvos, olhava para frente à espera do sacrifício vicário de Cristo, que era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Jesus disse isso. Abraão viu o meu dia, exultou. Abraão, olha, bem antes do povo de Israel, e viu o meu dia e se exaltou, exultou, né? Bem, Gênesis 22, né? 22 e 12, vê se é. Já estou parando, irmãos. Deixa eu ver se é isso aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei o outro, da frente. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro aonde? Atrás. Abraão viu o meu dia e exaltou. Ele viu um carneiro, não cordeiro, eu explico isso já. Ele viu um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O que Abraão ofereceu? Carneiro. O que Jesus era? Cordeiro. Qual é a diferença entre um e outro? Deixa eu explicar isso. Cordeiro nunca teve cruzamento com uma ovelha. Ele ainda é um animal virgem. Cordeiro é um animal ainda em formação. Carneiro não. Carneiro já é um animal velho que teve vários cruzamentos, portanto, não é mais virgem. Os irmãos entenderam a diferença entre o cordeiro e o carneiro? Abraão ofereceu um carneiro, porque o sacrifício de Abraão não era perfeito. Mas Deus ofereceu um cordeiro sem pecado. Sem pecado. Puro, virgem, que não tinha pecado. Portanto, o oferecimento de Deus foi completo e perfeito. Por isso, tira o pecado e não cobre o pecado. Mas eu achei interessante essa passagem do Gênesis, por uma razão simples, irmãos. Quem queria morrer naquele dia? Isaac. Isaac ia morrer. Isaac ia morrer. Vem aqui, Lucas, faz favor. Vem aqui, eu misturo o nome, não sei se é Gesiel ou Gabriel. Os dois é xerox um do outro, né? Fica um aqui, fica outro aqui. No dia que Deus manda Abraão oferecer Isaac em sacrifício, e ele olha para trás e vê o carneiro. E Abraão não mata Isaac, mas oferece o carneiro em sacrifício. Então, no lugar de Isaac, morreu o carneiro. Olha aqui, irmão, preste atenção nisso, e vocês vão entender. Aqui está carneiro, aqui está Abraão, e aqui está Deus. Entre Abraão e Deus havia um carneiro para morrer no lugar de Isaac. Sabe por que hoje todos nós... Obrigado, meu filho. Sabe por que todos nós hoje
somos salvos e purificados nossos pecados no sangue de Jesus, é que entre Deus e a igreja está o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus. A tirar aqui, João 1:29, tirar aqui. Eu vou achar na Bíblia, já voltou. Preste atenção. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não cobre. Seu pecado foi tirado e lançado no mar do esquecimento. Olha, irmãos, nenhum crente pode ter dúvida de salvação. Você sabia disso? Paulo disse a Apolo em Atos 19:2, é isso? É isso, mocinho? Cresce tu no Espírito Santo quando aceitou a Cristo? Vê se é esse versículo para mim aí, irmãos. 19:2. E disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Paulo pergunta para Apolo: você já recebeu o Espírito Santo no dia que creu? Quando o crente aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Por quê? Você tem certeza disso? Porque João 16:24 diz: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que você é salvo? Porque você foi convencido pelo Espírito Santo. E através do Espírito Santo você creu em Cristo. Como você creu em Cristo, você recebeu o Espírito. Quando você recebeu o Espírito, eu acho que é capítulo 4, verso 14 de 2 Coríntios, não sei. Depois tem que dar uma achada aí. Diz que nós fomos selados. Nós fomos selados pelo Espírito. Uma vez que nós somos selados, nós temos a garantia do quê? Do Espírito de Deus em nós, da nossa salvação. Nós fomos selados. Há muitos crentes, como eu e outros, que às vezes somos vacilantes. Somos vacilantes. Porque nós somos humanos. E como humano, nós somos sujeitos às fragilidades da nossa carne. Mas uma coisa é certa: do que tange respeito ao Espírito Santo, está garantido a nossa salvação. Estamos selados. Selo fala de garantia. Ninguém encontrou esse versículo aí? Eu acho que é primeiro. Não entristeçais. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Selo fala de garantia. Autenticação que Deus deu à igreja por meio do Espírito, que faz a função que Jesus fez quando estava aqui. Ele disse: se eu não for, ele não vem. Mas ele foi, o Espírito veio e faz o trabalho que Jesus está fazendo. Amém, irmão? É por isso que outro dia na escola aqui, eu estou cansado de ver as pessoas às vezes, na hora da escola, dizer: irmão, em Mateus capítulo 25, da parábola das 10 virgens, 50% não foi. Isso é a igreja, irmão. 50% da igreja não vai, 50% vai. Não tem nada a ver aquela passagem com a igreja, irmão. Mas a gente vê direto as pessoas dizer isso. Se você olhar o versículo 12, ali de Mateus capítulo 25, está escrito assim: eles chegaram e bateram: Senhor, abre-nos a porta. Jesus disse: eu não conheço vocês. Significa que eles iam para a igreja, mas nunca foram igreja. Porque ali fala de 10, palavra 10 quer dizer, no grego, perfeição. Virgem quer dizer pureza para Deus. Igreja é isso,
pura para Deus, selada pelo Espírito Santo. E aí, lá em João capítulo 10, versículo, me parece que é versículo 12 ou 14, alguma coisa, eu conheço as minhas ovelhas, e dela eu sou conhecido. Logo, lá em Mateus ele disse, eu não conheço vocês. Então Jesus conhece a igreja, e a igreja conhece Jesus. E lá em Mateus, ele disse, eu não conheço vocês. Vocês poderiam até ir à igreja, mas não fazia parte da igreja. Os irmãos entenderam? Deus abençoe. Glória a Deus. Rapaz, eu falei aqui para o pastor João, por que parou? Né? Era para ter continuado. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos que contribuíram, participaram deste culto. Nós louvamos ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos dado. Nós falamos aqui sobre o nascimento de Jesus, o motivo que Ele veio ao mundo. O pastor João acabou de trazer-nos luz, trouxe luz, né, a nós outros, dizendo o porquê de Jesus ter nascido em uma manjedoura e a razão dele ser chamado o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós louvamos ao Senhor por isto. Nós glorificamos a Deus por isto. Porque se Jesus não tivesse vindo, o que seria da humanidade? Se Jesus não houvesse nascido, o que seria de nós? Ele nasceu, despiu-se da sua glória e veio como homem, viveu de forma humilde, andou também de forma humilde e nos concedeu o privilégio de louvar e adorar o seu santo nome. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele seja tributado todo louvor. Que cada um de nós entendamos, compreendamos que Jesus nasceu para que nós pudéssemos viver. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter vida e a ter com abundância. Natal, momento de felicidade, de alegria, e que cada um de nós desfrutemos da alegria de Cristo nas nossas vidas. Não importa o tamanho dos problemas, quando nós temos Jesus ao nosso lado, tudo isso, ou todas essas coisas, ficarão para lá, né? Então, que verdadeiramente o menino Jesus, ou Jesus, possa fazer-se presente na nossa vida, no nosso dia a dia, durante a nossa caminhada. Nós estamos findando no crepúsculo do ano, praticamente na última, faltando pouco mais de uma semana para findarmos o ano de 2022. Mas nós temos o privilégio de dizer que durante os dias desse ano, até este presente momento, hoje, dia 18 de dezembro, do dia 1 de janeiro de 2022, até agora, dia 18 de dezembro, Jesus esteve ao nosso lado. Ele não te deixou, no momento da sua maior agonia, da sua maior aflição, do seu maior desespero. Você estava desesperado, mas Ele estava ao teu lado. Nós nos sentimos só, mas Ele sempre esteve ao nosso lado. Às vezes faltou um pouquinho de nós confiarmos e permitirmos com que Ele nos guie. Os magos foram guiados por uma estrela e chegaram onde deveria chegar. Maria, mesmo temerosa com a notícia, ela preferiu confiar no Senhor. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, todas as coisas fluem
E no final das contas, Deus faz como Ele quer, e o nome dEle é glorificado. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Queridos, resta-nos alguns avisos, tão somente. Nós só teremos culto aqui, na nossa congregação, no próximo dia 31, o culto da virada do ano. Nós começaremos o culto, não no horário habitual aqui, às 17h30 ou às 7h. Nós começaremos um pouquinho mais tarde. Acredito que se nós começarmos, pastores, se nós podemos começar o culto às 9h? Nós começaremos o culto no dia 31 às 9h, para que todos os irmãos tenham a possibilidade e a oportunidade de agradecer a Deus pelo ano, por aquilo que aconteceu na tua vida. Talvez você até diga, mas eu vou agradecer pelo quê? Se você não tinha um motivo, eu vou te dar um. Você está vivo. Você está vivo. Infelizmente, nós participamos de algumas despedidas este ano, de algumas pessoas que partiram, mas nós estamos aqui, aguardando a vinda de Jesus. Então, você terá a oportunidade de agradecer a Deus por mais um ano, né? Então, que assim você venha, chegue aqui, testifique, seja breve, e eu peço aos irmãos, todos, nós deixaremos aberto para que todos possam testificar. Só que se os irmãos não remirem o tempo, como diz a Bíblia, os outros não terão oportunidade. Então, nós vamos ser prudentes, remir o tempo, para que todos possam testificar e agradecer a Deus pelo ano. Amém? Coloquemo-nos sobre os nossos pés. Quarta-feira, irmãos, haverá culto lá na chácara. Este ano será o último também, tá? Quarta-feira será o último deste ano, e depois nós voltaremos em janeiro. Amém? Aproveitar que o irmão Hélio está aqui, para ele orar, agradecer a Deus também. Tem avisos aqui. Contribuir a uma obra do Senhor com seus dízimos e ofertas. Irmã Emanuele Silva, irmã Enedino Alves, irmã Mundiele dos Santos, irmã Luana Campos da Silva, irmã Roseli dos Santos, irmã Sueli Oliveira, irmão Gesiel de Palma. Os aniversariantes, irmã Sandra, dia 16/12, irmã Elaine, dia 17/12, Alice, fará aniversário amanhã, dia 26, irmão Everton, e dia 31/12, pastor Silas estará comemorando mais um ano de vida. A igreja quer parabenizar cada aniversariante, irmãos, amém? Amém! Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão comemorando, ou que comemorarão mais um ano. Irmãos, lembrando que no culto da virada nós teremos a confraternização aqui, e a lista ou os procedimentos estão lá no grupo. Os irmãos atentem no grupo, vejam lá. Nós já conseguimos algumas coisinhas aí, e eu peço que os irmãos cooperem também. Irmão Hélio. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eterno Deus e poderoso Pai que estás no céu. Meu Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos, Senhor, por este culto, ó Pai, que rendemos em teu nome, meu Deus. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor leve-nos em paz aos nossos lares. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, venha nos livrar de todo o mal. Meu Deus, Senhor, acampa o teu anjo ao nosso redor. E leva, Senhor, a cada um nos lares. Livra, Pai, de todo o mal. Livra, Senhor, de todo o perigo. E nos dê, Pai, uma semana abençoada debaixo da tua presença. É o que nós te pedimos e assim nós te agradecemos no teu santo e poderoso nome, que vive e reina para todo sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, e todos digam amém.